Paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Geraldo Jordão e esta é nossa série de estudos sobre as bases de fé da Igreja de Cristo no Brasil. Hoje estudaremos a nossa quarta base de fé e ela está relacionada às Escrituras Sagradas. Meus queridos, vamos então estudar a nossa quarta base de fé. Esta base de fé vai falar sobre a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Você percebe que a base de fé, ela trará algumas palavras-chave que nos ajudarão nesse entendimento. No entendimento de que esta palavra, que é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, são o norte, o fundamento de todo ensinamento da Igreja de Cristo no Brasil. A base de fé diz o seguinte, que nós cremos na suficiente inspiração divina, veracidade e integridade da Bíblia, tal como foi originalmente, com sua suprema autoridade em matéria de fé e conduta prática. Então nós vamos passar a analisar cada uma dessas palavras-chave que estão aí destacadas: inspiração divina, veracidade, integridade e autoridade. Vamos analisar cada face desses termos. Começando com inspiração. Nós percebemos que a inspiração da palavra de Deus, ela está descrita pelo próprio Jesus e utilizada como referência à nossa base de fé em Mateus capítulo 24, verso 35, onde ele diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você entende claramente que Jesus está afirmando que até mesmo a natureza das coisas, até mesmo o ambiente que nos cerca, sofrerá mudanças, passará por modificações. Haverão mudanças cósmicas, mas as palavras que ele deixou registradas não serão mudadas. Estas palavras continuarão valendo, mesmo que o meio ambiente venha a mudar, as palavras de Jesus continuam valendo. Isso é algo muito interessante de observarmos, porque aqui nós entendemos que Jesus está falando de algo sobrenatural. Jesus não está falando de um entendimento humano, Jesus não está falando de conhecimento humano, mas de uma revelação divina. Muito bem. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo escreve dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Veja a ênfase de Paulo que nós estamos dando aqui. Divinamente inspirada. Observe que a Bíblia é composta de 66 livros, até porque o próprio termo Bíblia vem do grego, e neste termo grego, Bíblia é o plural de Biblion. Então, nós traduzimos como livros. Na verdade, a Bíblia é uma coleção de livros. 66 livros, 40 autores, em 16 séculos, cerca de 1.600 anos, em 2 idiomas principais. Então você tem autores de classes sociais e personalidades variadas que escreveram esta coleção de livros, melhor dizendo, que denominamos de Bíblia, né? E eles não tinham nenhuma relação entre si, viveram em épocas diferentes, muitos deles não tiveram essa relação próxima, alguns foram contemporâneos, mas muito poucos.
Mas apesar desse intervalo considerável de tempo e da diversidade desses autores, a Bíblia conserva uma linha de ensinamentos a respeito de Deus e de sua relação com a humanidade, que vai do Gênesis ao Apocalipse sem quebrar sua coerência. Então, vários eventos registrados por diferentes autores estão conectados ao longo da narrativa bíblica. E as revelações registradas por esses escritores, que jamais tiveram contato, são confirmadas por outros muito tempo depois. Isto quer dizer que a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirados por Deus através do seu Espírito. E ele fez isso de formas variadas. Às vezes por visões, outras vezes por sonhos. Às vezes Deus ditou palavra por palavra, em outros casos permitiu que o autor escrevesse usando suas próprias palavras. Mas o que você entende é que, de qualquer forma, as revelações e os pensamentos de Deus são sobrenaturais, ou seja, esses pensamentos são de Deus e não dos seus intermediários, daqueles que foram usados como intermediários. As profecias bíblicas, elas foram cumpridas, né? E isto tudo atesta o que nós estamos dizendo aqui. A Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, usando homens para escrever. Mas o pensamento não é humano. Essa é a importância que nós temos que dar nesse tópico. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela contém revelações sobrenaturais. Revelações que não vieram do conhecimento humano, vieram da percepção humana. Os dois idiomas principais da Bíblia são, logicamente, o hebraico, o grego. Existem algumas passagens em aramaico, existem algumas palavras que têm uma origem em outros idiomas, mas os idiomas principais são o hebraico no Velho Testamento e o grego no Novo Testamento. Muito bem. Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21, ele diz que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja, Pedro, está dizendo aqui que a profecia não foi produzida por vontade do homem. A profecia e a Bíblia, ela contém muitas profecias, são registradas na palavra através da inspiração do Espírito Santo de Deus. Significa que Deus, agindo pelo seu Espírito, revelou a estes homens a sua vontade, os seus planos e o seu propósito. E isto pode ser atestado com alguns exemplos, não é? Se você observar o exemplo de Nínive, que foi a capital do Império Assírio, que era considerada uma maravilha da arquitetura, né? Uma cidade que se orgulhava de todas as suas ruas largas, palácios luxuosos, jardins e templos. Nínive recebeu uma sentença da parte do profeta Sofonias. O profeta Sofonias previu que esta bela cidade ficaria desolada, tão seca quanto um deserto. Isso está no livro de Sofonias, no capítulo 2, versos 13 e 15. O que ocorre? Mais ou menos 600 anos antes de Cristo, Nínive foi totalmente destruída pelos medos e pelos babilônios. Então ela caiu a partir daí num esquecimento que durou quase 2.500 anos. Até algumas pessoas imaginavam que Nínive nunca tivesse existido. Achavam que era até uma ficção. Mas por volta do ano 1850, os arqueólogos encontraram as ruínas de Nínive. E estas ruínas ainda hoje estão sendo deterioradas, né? São atacadas por vândalos. E até o Fundo do Patrimônio Mundial, ligado à ONU, afirmou que o que sobrou de Nínive corre o risco de cair novamente nesse esquecimento. Então, esta profecia é uma das profecias bíblicas cumpridas.
Vamos dar outro exemplo. O fim da Babilônia, a queda da Babilônia, né? A antiga Babilônia era também um império poderoso. Dominou o oeste da Ásia por muitos séculos. A Babilônia foi considerada nesse período a maior cidade do mundo, mas cerca de 200 anos antes, Deus revelou que essa cidade e esse império seria subjugado por Ciro e que ficaria desabitado para sempre. A história mostra que em 539 a.C., Ciro o Grande conquistou a Babilônia em apenas uma noite. E você observa que, com o passar do tempo, os canais que levavam água à cidade, eles foram se deteriorando, e por volta do ano 200 depois de Cristo, a cidade já estava totalmente abandonada. Hoje só existem ruínas. São profecias cumpridas na Bíblia, né? Então nós temos esta profecia de Sofonias, cumpriu-se no ano 600 a.C. Nós temos esta profecia que eu relatei da queda da Babilônia. Isso está em Isaías, no capítulo 13, versos 44 e 45, e em Jeremias, capítulo 50, verso 13. Isso se cumpriu em 539 a.C. Só para citar dois exemplos de profecias bíblicas que foram confirmadas pela história. Tá? Durante muito tempo, os críticos em relação, por exemplo, à Babilônia, achavam que esta cidade e monarcas como Nabucodonosor era uma ficção bíblica, né? Até que finalmente essas ruínas foram desenterradas em 1899 pelo explorador alemão Robert Caldewey, que após a descoberta trabalhou ainda 14 anos escavando as estruturas. Mais tarde veio a descoberta de várias inscrições cuneiformes que revelaram o nome de pelo menos 2 personagens mencionados no livro de Daniel, o de Nabucodonosor e o de Belsazar. Então, você percebe que há uma negativa, né, em relação aos fatos históricos que a Bíblia narra. Tá? Existem essas negativas que acabam, com o passar do tempo, sendo atestadas. A grande questão não é porque não foi encontrado nenhum achado arqueológico de um fato histórico citado na Bíblia, que ele não aconteceu. E muitos fatos históricos negados, né, no princípio, foram confirmados depois pela arqueologia. E ainda existe muita coisa sendo confirmada, ainda existe muita coisa aparecendo e sendo confirmada. Uma coisa importante entender sobre a Bíblia, saindo da história e entrando agora do ponto de vista da ciência em geral, é que a Bíblia não é um livro sobre ciência, mas aquilo que a Bíblia fala sobre ciência, o que ela diz sobre ciência, está correto. Isso é interessante, não é? Ela não é um livro sobre ciência, isso não é o objetivo da Bíblia. A Bíblia é o livro da revelação de Deus para a humanidade. Mas naquilo que ela fala sobre ciência, ela está correta. Ela não contradiz a ciência. Há cerca de 3.500 anos, a Bíblia já declarou que a Terra estava suspensa sobre o nada. Isso está em Jó, capítulo 26, verso 7. Isaías também faz essa referência no capítulo 40, verso 22. Ele diz que descreve a Terra como esférica e posicionada no espaço vazio, sem nenhum tipo de sustentação visível. Interessante é que isto só veio a ser confirmado muitos anos depois. Né? Muitos anos depois é que o homem começa a ter a ideia de que a Terra teria estas características. Mas isto foi escrito há cerca de 3.500 anos. Você percebe que aquilo que a Bíblia fala sobre ciência está correto. No capítulo 36, versos 27 e 28 do livro de Jó, está escrito, né, que Deus ele puxa para cima as gotas de água, o vapor se condensa para formar as nuvens, então as nuvens derramam a chuva. Veja, o autor está falando das 3 etapas principais do ciclo da água. Está falando aí da etapa da evaporação, quando a água evapora em direção às nuvens do céu.
a condensação, quando esse vapor se transforma em nuvens, e por fim a precipitação. Então até hoje os cientistas não entendem totalmente esse fenômeno, mas o autor descreveu à sua maneira uma revelação que certamente não poderia ter sido partido dele. De onde veio essa revelação? A própria Bíblia pergunta: será que alguém pode entender as camadas das nuvens? Está em Jó capítulo 36, 29. Mas Deus conhece isto porque Ele é o Criador, e Ele fez com que o ser humano pudesse escrever isto de um modo muito exato, muito antes dos cientistas serem capazes de explicar o ciclo básico da água. O rei Davi, um dos escritores da Bíblia também, disse no Salmo 139, verso 16, que os olhos de Deus viram o seu ser quando ele ainda era um embrião, e todas as partes deles estavam escritas no teu livro. Davi falou de modo poético sobre como um embrião se desenvolve, e ele fala em instruções escritas num livro. Ora, isto foi escrito há 3.000 anos atrás. Os princípios básicos da genética só foram descobertos por volta de 1860 pelo cientista Gregor Mendel. Os pesquisadores só terminaram de sequenciar o genoma humano em 2003. Mas ele descreve de forma poética a sua formação como embrião, e isto não vai de encontro ao que a ciência atesta hoje. Isso é muito interessante. Outro ponto importante que fala na base de fé é sobre a veracidade da Bíblia, né? A veracidade das Escrituras Sagradas. Nós falamos sobre a história, a Bíblia, a ciência, a Bíblia, e chegamos na integridade da Bíblia, um ponto importante. Nós temos cópias antigas do Novo Testamento que somam 5.664. E a obra antiga que tem o maior número de cópias, fora a Bíblia, é a Ilíada de Homero, que tem 643. Então perceba, nós temos muito mais cópias, né? 9 vezes mais cópias do Novo Testamento do que a obra mais antiga, que é a Ilíada de Homero. Então, muitos afirmam que a Bíblia é uma cópia e que, por isso, não é confiável, não há integridade nas Escrituras. Mas é interessante, as obras antigas são consideradas como íntegras e também são cópias, e elas são em menor número do que as cópias que nós temos. Então, quem é que tem mais integridade? As cópias antigas do Novo Testamento, que somam quase mais de 5.500 cópias, né? Ou a Ilíada de Homero, por exemplo, ou os escritos de Sócrates, né? Que foram feitos pelos seus sucessores, porque ele não deixou nada escrito. Então, perceba que se o critério é que todas as obras antigas são cópias, então quem diz que o Novo Testamento não é confiável, deveria dizer também que todas essas outras obras antigas não são confiáveis, porque não existem os originais dessas obras antigas. Mas veja, a grande questão é que estas cópias não trazem nenhuma divergência de conteúdo. O máximo que ocorre é a omissão de letras, pequenos erros gráficos, né? Ou inversão de palavras dentro de uma frase. Então você entende que durante um período de quase 1.500 anos, o Novo Testamento ele foi copiado à mão, em papiro, em pergaminho, mas estes manuscritos, eles não se contradizem. Existia um cuidado muito grande, havia um cuidado muito grande que os copistas tinham para fazer esse trabalho. Então, só para dar um exemplo, nós temos aqui a mesma frase em 5 manuscritos diferentes, em 5 cópias diferentes, né, com idades diferentes.
E você percebe que aqui existem pequenas divergências nesse processo de transcrição. Mas veja que nenhuma das frases entra em contradição. Não há prejuízo no entendimento de nenhuma das frases. Não há nenhum erro que comprometa esta integridade. Perceba que não há erro que comprometa a integridade desses textos. Então você entende perfeitamente que esses escritos são extremamente confiáveis. Você percebe que esse processo de cópia foi feito por pessoas extremamente zelosas, extremamente cuidadosas. E aquilo que está no cânon das Escrituras Sagradas, ou seja, na lista das Escrituras Sagradas, passou por um critério muito grande de avaliação ao longo dos anos. Os livros que estão na Bíblia precisam ter coerência entre si, eles não podem se contradizer. Os manuscritos que deram origem a essas traduções da Bíblia precisam ser manuscritos confiáveis, e isso foi exaustivamente analisado, exaustivamente testado. Então você percebe que a integridade da Bíblia, ela é mantida, e a Bíblia não entra em contradição. O que existe muitas vezes é um mau entendimento a respeito das Escrituras, ou o que existe são análise de trechos isolados, fora do contexto das Escrituras Sagradas. E ainda, distorções propositais, pessoas que distorcem propositalmente trechos da Bíblia, ou interpretam de forma distorcida apenas para levar, ou tentar levar descrédito às Escrituras. Mas quem estuda as Escrituras com seriedade sabe que a Bíblia, em seu contexto, ela não se contradiz, ela se complementa. Os manuscritos se complementam. Interessante que uma cópia, fragmentos do livro de Isaías, encontrados por um pastor de ovelhas, e que foi datado como o mais antigo manuscrito de Isaías, quando foi feita a análise e a tradução, ele não divergia de maneira nenhuma da cópia mais antiga que se tinha até então, que se achava ser a mais antiga até então. Quando foi feita a comparação, percebe-se nesses manuscritos que não havia divergências no texto, não existiam divergências no texto. Outro ponto importante, a autoridade. A autoridade das Escrituras. Em 2 Timóteo, retomando aquele texto que nós lemos, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo já disse que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Perceba que a Escritura é a nossa regra de fé e de conduta. Então, para a Igreja de Cristo no Brasil, não existe nenhum outro guia, não existe nenhum outro parâmetro que seja mais importante do que a palavra de Deus. A opinião de nenhum estudioso, a opinião de nenhum membro proeminente da instituição, seja da nossa ou de outras igrejas co-irmãs, é mais importante do que as Escrituras Sagradas. E ela tem influência no ensino, ela tem influência na correção, e ela é o norte, a base. Nenhum ensino pode contradizer o que as Escrituras estão dizendo. Então, para a Igreja de Cristo no Brasil, a Bíblia ela é suprema. Ela está em primeiro lugar. Qualquer estudo, qualquer reflexão, qualquer ensinamento precisa estar baseado nas Escrituras. Isso é uma premissa básica nossa. É uma premissa básica. Ninguém tem maior autoridade do que a palavra de Deus. Alguns fatos importantes para a gente finalizar. A Bíblia não é um amuleto. Ter a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima de uma estante não é algo que seja relevante para a vida de uma pessoa se ela não manuseia esta Bíblia, se ela não reflete nessas Escrituras, nestes textos. E mais ainda, se
estes escritos não têm nenhuma influência sobre a sua vida. A Bíblia não é um amuleto no sentido de que a Bíblia não é um objeto místico que vai afugentar forças negativas ou que vai simplesmente com a sua presença modificar a minha vida. A Bíblia tem um poder tremendo se ela for adotada como prática de conduta. Ela tem um poder imenso porque ela revela a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu preciso querer conhecer esta vontade revelada nas Escrituras. Eu tenho que ter sede de conhecer a palavra. E algumas pessoas dizem, mas eu não entendo a Bíblia, é muito difícil entender a Bíblia. Busque a revelação de Deus através da súplica pelo Espírito Santo. E também busque homens de Deus que estão há muito tempo sendo desenvolvidos por Deus no estudo dessas Escrituras, homens sérios, comprometidos com a palavra. Portanto, não existe desculpa para não conhecer a Bíblia. Usar a Bíblia como um amuleto não vai mudar a vida de ninguém, mas ter o desejo de conhecer as Escrituras e viver pelas Escrituras, isso sim tem um efeito poderosíssimo e faz toda a diferença. Outra coisa importante, a Bíblia tem um foco. A Bíblia, ela vai concentrar naquilo que é mais importante para a vida da humanidade. Aquilo que Deus julgou como revelação importante para a humanidade, essencial para a humanidade. Isto quer dizer que nem todas as revelações de Deus estão escritas. Por exemplo, no Novo Testamento, o próprio apóstolo João, que foi muito íntimo de Jesus, disse que muitas coisas que Jesus fez não estão registradas no Novo Testamento. Não seria possível registrar tudo que Jesus fez. Existem coisas na Bíblia que ainda estão em mistério, que não são totalmente claras. Mas aquilo que é essencial para a nossa salvação, para a nossa vida espiritual, está descrito na Bíblia. Isso aí, você não tenha dúvida. Não se pode deixar de estudar a Bíblia por achar que não conseguirá entender toda a Bíblia. E nem é este o objetivo da Bíblia, que você entenda toda a revelação. Ninguém conseguiu entender toda a revelação. E não é a vontade de Deus revelar tudo agora. Existem coisas que Deus reservou para o futuro. Mas a Bíblia tem um foco. Ela tem um foco. E naquilo que é importante para a minha vida, eu vou encontrar toda a orientação necessária para que eu viva neste mundo segundo a vontade de Deus. Outra coisa importante é que a Bíblia não tem o objetivo de provar a existência de Deus. Em primeiro lugar, porque nós costumamos dizer que se fosse possível ao homem provar a existência de Deus, isso significaria dizer que o nosso intelecto, a nossa mente, seria superior à mente de Deus. Se pudéssemos provar a existência de Deus, então Deus seria limitado. Na verdade, todas as coisas existem, nós existimos, mas Deus é. Ele é antes de todas as coisas. Portanto, costumamos dizer que Deus não existe. Quem existe somos nós, são as coisas criadas. Ele é antes de toda a existência. A Bíblia não tem o objetivo de provar a existência de Deus. Está escrito em Hebreus, capítulo 11, verso 6. O autor lá diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar nenhum texto tentando provar a existência de Deus, porque Deus está acima da nossa própria percepção. Deus não é um fato que possa ser testado, medido em laboratório. Deus não pode ser compreendido através de uma experiência meramente humana e usando os recursos humanos e usando a nossa capacidade limitada de compreensão. Ora, existem muitos mistérios até hoje não explicados na física e na química. Até hoje muitos mistérios não são explicados.
E mais, coisas que já são explicadas passam a ser revistas pela própria ciência, porque ela é mutável. A ciência é mutável. O que se tinha como certo hoje, amanhã já não se tem mais como certo. Imagine aí, se isso se refere às coisas criadas, imagine quando nós estamos falando sobre o Criador de todas as coisas. A Bíblia não tem o objetivo de provar a existência de Deus, até porque isso não caberia no entendimento humano. Na verdade, a fé nos leva a se relacionar com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós concluímos dizendo que a Bíblia mudou a vida de milhões de pessoas. A coisa mais importante sobre a Bíblia não é entrar em discussões com aquelas pessoas que criticam a Bíblia, que não creem na Bíblia, que entendem mal a Bíblia e que também não fazem questão de procurar entender da forma correta, de que não olham para a Bíblia de forma isenta, mas olham para a Bíblia de forma preconceituosa, achando que a Bíblia é apenas um livro meramente humano. Mas a grande importância da Bíblia é que ela mudou a vida de milhões de pessoas, porque é o conteúdo da Bíblia aplicado à minha vida que traz transformação. Então muitas pessoas descrentes inicialmente passaram por algumas situações na vida em que o poder de Deus pôde se manifestar na vida delas, e aí elas perceberam que a Bíblia não é só um monte de histórias, não é só um monte de textos, mas as coisas relatadas na Bíblia, elas saltam e chegam à realidade, elas se manifestam através do poder do Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, e até a próxima.